Boa noite a todos os alunos. Sejam bem-vindos novamente para essa videoaula. Dessa vez sobre o tema da Quaresma. É uma atividade de ensino religioso que foi entregue no dia de hoje. Vejam aqui que no dia de hoje, dia 24, essa atividade foi entregue e o prazo é até o dia 31, ou seja, na próxima terça-feira. Então, vocês terão uma semana para estar resolvendo essa atividade, que ela vale 10 pontos. Uma atividade que vale 10 pontos, e esses 10 pontos eles são divididos de duas formas. 8 pontos para a atividade em si, uma atividade que tem 12 questões, e todas as questões elas estão relacionadas com esse texto. Com esse texto aqui, ó, que fala sobre a Quaresma, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, as reflexões ao redor do mundo e sobre a ressurreição de Cristo. Então, o texto que termina bem aqui, ó. Termina bem aqui. Através desse texto, que é inclusive a segunda parte da atividade, vale 2 pontos. Vocês deverão copiar esse texto no caderno, tá? Vale 2 pontos. E aí nós temos o total de 10 pontos. A importância da cópia desse texto no caderno é principalmente para que os alunos possam exercitar a escrita. Alguns alunos em sala de aula não estão escrevendo, se recusam a escrever, e a escrita é um elemento importantíssimo no processo de estudo, no processo de ensino-aprendizagem. Não dá para o aluno simplesmente só estar em sala de aula, não produzir nada escrito, leva dever de casa e não resolve, não entrega também. E não é só na disciplina de matemática e ensino religioso, é em todas as disciplinas. Então, para que o aluno possa estar exercitando a escrita, é por isso que eu estou pedindo, inclusive dando 2 pontos também, para a cópia desse texto aqui, que eu vou começar, inclusive, lendo o texto para vocês, tá? Então, a reflexão dessa atividade é sobre um texto que fala sobre a Quaresma. A Quaresma é esse momento religioso que estamos vivendo, inclusive, porque, como nós vamos ver daqui a pouco, ela iniciou lá no dia 2 de março, aliás, lá no dia 18 de fevereiro, e ela vai terminar no dia. Deixa eu corrigir aqui. Ela vai terminar lá no dia 2 do 4, 2 de abril, tá? Então, 2 de abril, que é uma quinta-feira santa, e depois temos o dia 3, a sexta-feira santa, e no domingo, dia 5, a ressurreição de Cristo, comumente nós conhecemos como a Páscoa. Mas vamos iniciar lá através da leitura do texto, cujo tema é Quaresma. Acompanhe comigo a leitura aí. Vejam que logo após o carnaval, algumas pessoas iniciam um período marcado por reflexões, tradições e costumes, conhecido como Quaresma. Nós temos alguns símbolos aqui que fazem parte, como o ramos, que representam o domingo de Ramos, a coroa de espinho, que representa a crucificação de Jesus Cristo, a cruz, que representa a morte, e aqui o sepultamento, e essa gruta aqui, que representa a ressurreição de Cristo. Então, são desenhos que estão relacionados com o que o texto vem nos apresentar. Continuando aqui na leitura, olha, a Quaresma é um período que dura 40 dias, em lembrança aos 40 dias que Jesus passou no deserto. A Bíblia cita esse período aí. E o número 40, ele tem uma simbologia muito grande dentro da Bíblia. Por exemplo, o dilúvio choveu por 40 dias e 40 noites. Nós temos aqui também o fato de Jesus ter passado 40 dias no deserto. Então, esse período aí, ele tem início na quarta-feira de cinzas. Então, ele começa lá na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa.
Então, entre o início e o término da quaresma, nós temos 40 dias, ok? Então, o que é a quarta-feira de cinzas? Temos aqui o seguinte, ó. Nesse período, os católicos, mas é claro que alguns elementos da quaresma são limitados aos católicos, mas de uma maneira geral, a quaresma, ela abrange todos os cristãos porque ela tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesse parágrafo aqui, ele cita os católicos porque eles praticam o jejum substituindo carne por peixe. Mas, como eu disse, esse comportamento aí não se limita apenas aos católicos. Outros religiosos também seguem esse ritual. Então, eles se dedicam à oração e recebem na testa uma cruz de cinzas. Aí sim é limitado aos católicos, feita com o pó dos ramos queimado no domingo de Ramos do ano anterior. Tá? Então, dá-se a esse nome a quarta-feira de cinzas. Então, vamos falar aqui sobre a Sexta-feira Santa. Nessa data, os fiéis que seguem essa tradição também praticam o jejum e dedicam o dia à reflexão sobre a crucificação de Jesus Cristo, que é o principal objetivo da quaresma, que é a crucificação, morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Em seguida, celebra-se o Domingo da Ressurreição, que é conhecido como Páscoa. Tá? Que nesse ano, como nós estamos vendo aqui, será no dia 5 de abril. Vejam aqui, ó. De acordo com a nossa indicação, o domingo de Páscoa será no dia 5 de abril. Tá? Então, como eu disse, esse ritual da quaresma ele não se limita somente aos católicos. Vejam aqui o que diz sobre tradições e reflexões ao redor do mundo. A quaresma é entendida como um tempo de preparação interior. Para muitos cristãos, todos os que acreditam em Jesus Cristo, representa um momento de rever atitudes, fortalecer valores e se preparar para a celebração da Páscoa. A ideia é que, nesses 40 dias, os cristãos eles possam fazer uma limpeza espiritual para que, quando chegar o dia da ressurreição de Cristo, que é a Páscoa, reviver para uma nova vida. É essa a ideia. Momentos de reflexão não acontece apenas no cristianismo. Foi aquilo que eu disse antes, não se limita apenas ao cristianismo, aos católicos. Em períodos semelhantes, os muçulmanos também, olha, eles vivenciam, só que o nome do ritual deles é chamado Ramadã, tempo em que eles praticam o jejum durante o dia, do nascer ao pôr do sol, como forma de exercitar a disciplina, a gratidão e o autocontrole. Enfim, assim, em diferentes culturas e religiões, esse é um período que convida à reflexão, ao autoconhecimento e à busca por atitudes melhores no dia a dia. Resumindo em palavras simples, o que eu acabei de ler é o seguinte, que a quaresma ela é um dos períodos mais importantes para milhões de cristãos ao redor do mundo. De forma bem direta, imagine que a quaresma, é um treinamento ou uma faxina geral que você faz na sua vida espiritual. E para que serve então a quaresma? Ela serve como um tempo de reflexão e preparação para que de repente na correria do dia a dia, muitas pessoas já sentem que se afastaram dos seus valores ou da sua fé. Então esse período aí da quaresma, ele convida essas pessoas a dar uma pausa nessa correria para justamente recalibrar as suas rotas. E de que forma isso é feito? Através de orações, para fortalecer a conexão com Deus, através do jejum, que é para treinar o autocontrole e dar menos valor às coisas materiais e mais às coisas espirituais. Além também da caridade, que é parar um pouco e olhar mais para as pessoas necessitadas, para o próximo. E o objetivo principal da quaresma é a conversão, ou seja,
falando em termos simples, é buscar se tornar uma pessoa melhor para celebrar a Páscoa, que, como eu disse, a Páscoa é a ressurreição de Cristo, com um coração renovado. É um tempo de deixar velhos hábitos ruins para trás e recomeçar com mais propósito e paz. Então, eu simplifiquei aí o que quer dizer esse texto e vejam que aqui esse texto não é um texto grande que vocês deverão copiar e essa cópia vale 2 pontos. Então, quando for lá no dia 31 que vocês vão me entregar essa atividade, eu vou querer olhar o caderno de vocês para saber se vocês copiaram o texto para eu daí atribuir a nota de 2 pontos. Daí a importância de você copiar, tá certo? Então agora nós vamos aqui ver as questões da atividade. Vejam que aqui na primeira questão, vocês vão preencher as lacunas de acordo com essas descrições. Aí nós temos 3 palavras aqui, que são 3 palavras-chave que fazem referência ao período da quaresma, que é jejum, caridade e oração. Então nós temos 3 questões aqui, ó, a B e a C, que dizem o seguinte: vocês vão associar essas 3 palavras que eu acabei de indicar aqui, ó, essas 3 palavras aqui, vocês vão associar as frases que estão sendo ditas aqui, olha, por exemplo, conversar com um ser transcendente. Isso está se referindo a quê? Ao jejum, à caridade ou à oração? A letra B, ajudar quem mais precisa com roupas, alimentos ou um simples abraço. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos referindo a quê? A jejum, a caridade ou a oração? E a letra C, deixar de comer algo de que gosta muito para mostrar que consegue ser forte e paciente. Eu vou resolver essa letra C aqui, então a letra C, ela está se referindo ao jejum. Então eu vou lá, escrevo aqui jejum, não tem problema escrever com letras maiúsculas, tá? Então vai lá, em cada um desses quadradinhos vocês escrevam a palavra que é a resposta. Ó, já fiz a letra C, já fiz aqui, já escrevi jejum. Entenderam como a primeira questão é bastante simples? A segunda questão, vejam que tem 4 imagens, e essas 4 imagens, elas têm referência com o tema quaresma e também é citado no texto aqui ao lado. Veja o que diz aqui, ó. Observe as imagens abaixo. Elas representam momentos importantes da tradição cristã. Então, olha só o que elas representam. Quarta-feira de cinzas. Um momento aí. Domingo de Ramos. Crucificação. Eu vou fazer uma marcação melhor para não atrapalhar vocês. Ó, quarta-feira de cinzas. Domingo de Ramos. Crucificação. E ressurreição. Então vejam que tem 4 termos aí, 4 frases, 4 palavras que estão associados a essa figura aqui. Então você vai olhar a imagem, veja o que é a imagem aqui. Se você tiver dúvida, você pode recorrer ao texto. Então essa primeira imagem aqui, ó. Essa primeira imagem aqui, ela está relacionada com qual das frases acima? Com quarta-feira de cinzas, com domingo de ramos, com crucificação ou com ressurreição? A imagem 2 está relacionada com qual das 4 frases acima? A imagem 3 está relacionada com qual frase acima? E a imagem 4 está relacionada com qual frase acima? Por exemplo, vou fazer essa daqui, ó. Ela está relacionada com Domingo de Ramos. Então eu vou lá e escrevo aqui, ó. Domingo de Ramos. Não tem como errar a escrita, até porque eu estou olhando bem aqui a palavra, olha aí. Não tem como errar, tá? Então eu já fiz essa daqui, aí vocês vão fazer as demais aí.
Na terceira questão, está perguntando, ó, por que o período da quaresma dura 40 dias? A resposta está, vocês vão encontrar aqui no texto. Eu vou até me referir aqui ao, ao parágrafo onde é citado. Veja bem aqui, ó, nesse segundo parágrafo, bem aqui, ó. Aqui nesse segundo parágrafo, vocês vão ter a resposta para a terceira questão. Por que que o período da quaresma dura 40 dias? Uma coisa importante aqui, aproveitar, veja que quando a frase é uma pergunta, olha lá como o porquê fica separado, tá? Olha lá o ponto de interrogação. Agora, quando nós vamos dar uma resposta, o porquê, ele tem que ser junto, tá? Vou escrever aqui, ó, porquê. Aí vocês complementem o resto. Está perguntando por que o período da quaresma dura 40 dias. Aí vocês vão consultar o texto e responder aqui nesses espaços. A quarta questão, ela diz o seguinte, ó, embora o nome seja quaresma, que vem de 40, como eu disse lá quando eu li o texto, se contarmos todos os dias no calendário entre a quarta-feira de cinzas, quando é que foi a quarta-feira de cinzas? Está bem aqui, ó, no dia 18 de fevereiro. Então, se a gente contar entre a quarta-feira de cinzas e o domingo de Páscoa, que é aqui no dia 5, olha lá, não vão dar 40 dias, vão dar 46 dias. Para os católicos, os domingos não contam como dias de penitência ou jejum. Então, o que é que vocês vão fazer nessa questão? Vocês vão pintar no calendário. Tá bem aqui o que é que vocês precisam fazer. Os dias que vão do início da quaresma até a Páscoa. E vocês não vão pintar, porque olha o que diz bem aqui, ó, exceto os domingos, ou seja, vocês não vão pintar os domingos. Então, aonde é que começa o início da quaresma? Tá bem aqui, ó. Segundo o texto, o início da quaresma é quando termina o carnaval. O carnaval terminou no dia 17, no dia 18, que é quarta-feira de cinza, começa a quaresma. Então eu vou lá no calendário. Tá aqui, ó. Cheguei no calendário. Vejam que o carnaval, aqui, fevereiro. Vejam que o carnaval terminou aqui no dia 17 e no dia 18 começou a quarta-feira de cinzas. Então, eu vou pintar a partir daqui até a quinta-feira santa. Olha lá. Aliás, até o domingo de Páscoa. Quando é o domingo de Páscoa? No dia 5 de abril. Então, eu vou lá para o dia 5 de abril. Então, nós já estamos sabendo aqui que no dia 5 de abril vai ser o dia da Páscoa. Tá bem aqui, olha. Abril. Dia 5, aí eu vou pintar. Tá? Agora, do início, que foi o dia 18 de fevereiro, até dia 5 de abril. Veja que hoje nós estamos aqui, ó, no dia 24. Então, nós temos ainda quantos dias até a Páscoa? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 12 dias até a Páscoa. Mas como o comando diz, vocês vão pintar desde o início, que foi o dia 18, quando começou a quaresma, até a Páscoa, que é o dia 5. Então vocês vão pintar todos esses dias, exceto os domingos, ou seja, os domingos vocês não irão pintar, porque o comando diz que não é para pintar os domingos, tá certo? E aí nós teremos o período da quaresma. A quinta questão diz o seguinte, ó, aqui a quinta questão. Durante o período da quaresma, qual alimento os praticantes dessa tradição costumam se abaster? Ou seja, o que é que eles costumam comer durante o período da quaresma? Vocês vão encontrar a resposta lá no texto. É só ler o texto, tá? A sexta questão. Durante as celebrações da quarta-feira de cinzas,
Os ministros dessa religião misturam as cinzas em um pouco de água e com essa mistura fazem o sinal da cruz na testa de cada fiel presente, como mostra a figura lá em cima, onde nós vamos para lá. Ó, tá aqui. É assim que é feito lá na igreja. Isso é uma prática feita na religião católica, onde eles queimam o ramo do ano passado, misturam com água e fazem o sinal da cruz na testa dos que estão presentes na missa. Aí está perguntando bem aqui, olha, vejam aqui que está a resposta. De que é feita a cinza usada nessa data? Aí vocês vão olhar no texto e responder aqui. A sétima questão, vejam que também começa com porquê separado, porque, como eu disse, porquê separado é uma pergunta. Então, quando vocês forem responder, o porquê tem que ser junto, viu? Porque, ó, porque a quaresma é considerada um período de reflexão e renovação interior. Aqui você pode tirar a resposta lá do texto, mas se você quiser, você também pode dar uma resposta pessoal. A oitava questão, vejam que diz o seguinte, ó, quais sentimentos ou atitudes não, veja que é um não, viu? Não são positivos em sua vida e que você deseja limpar do seu coração, tá? Imagina que seu coração aqui e esse ano, com o período da quaresma, você quer se livrar dos sentimentos ou das atitudes negativas para deixar o seu coração limpo para receber o corpo de Cristo, tá? Aí, por exemplo, eu quero tirar o sentimento de mentira. Aí você escreve aqui, ó. Mentira é um sentimento ruim, ele não é positivo. E vamos supor, eu conto muita mentira, então eu tenho que varrer isso, eu tenho que limpar isso do meu coração. Outra coisa, maldade. Aí eu quero tirar a maldade do meu coração. Outra coisa, preguiça. Inclusive a preguiça é um pecado capital. Às vezes eu tenho certa preguiça, então eu quero varrer, eu quero limpar isso do meu coração. Ou seja, eu dei 3 exemplos, mas a resposta é de vocês. Vejam aqui, ó. Quais sentimentos ou atitudes que não são positivos na sua vida e que você quer limpar do seu coração? Aí vocês vão escrever aqui. Esses 3 são apenas sugestões. A nona questão diz o seguinte, olha. Nona questão. Durante a quaresma, alguns cristãos trocam a carne por outros alimentos, como peixes e ovos, nas quartas e sextas-feiras. Aí está perguntando aqui, que é citado lá no texto, qual outro grupo religioso também usa esse período para refletir e praticar jejum? E como funciona essa prática? Então aqui vocês vão responder de acordo com o texto. A 10ª questão, veja que começa novamente com o porquê. E como eu já falei, o porquê separado, ele indica a pergunta. E quando a gente vai responder, o porquê, ele tem que ser junto, tá? Ó, o porquê, já até coloquei aqui, ó. Por que os fiéis das religiões mencionadas fazem jejum? Aí você lê lá no texto e responde aqui. Lembrando que você vai começar com o porquê junto. A penúltima, a questão 11, se você fosse escolher um jejum para cumprir durante esses 40 dias, o que escolheria para deixar de fazer para se tornar uma criança mais gentil e forte? Então, essa 11ª questão, a resposta é resposta pessoal, tá? Você não vai encontrar no texto, porque você vai ter que dar uma resposta pessoal. A pergunta é para você mesmo. Por exemplo, olha o que está dizendo aí, ó. Se você fosse escolher um jejum para cumprir durante a quaresma, o que você escolheria para se tornar uma criança mais gentil e forte? De repente, eu gosto muito de chocolate.
Ah, então na quaresma, no período da quaresma, eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate. Ah, eu gosto muito de olhar televisão. Então, no período da quaresma, eu vou ficar 40 dias sem olhar televisão. Eu gosto de videogame, vou ficar 40 dias sem jogar videogame. Basicamente essa a ideia, tá? O que é, se você fosse escolher, o que é que você tiraria do seu, da sua diversão, das coisas que te dá prazer durante 40 dias para você deixar de fazer e se tornar uma criança mais gentil e forte, tá? E a última questão é só para marcar, de acordo com o texto, olha aqui, ó. Assinale, vocês vão marcar com um X, tá? Vocês vão marcar com um X as atitudes associadas ao período da quaresma, que contribuem para o desenvolvimento pessoal. Aí nós temos aqui 4 alternativas. A, deixar de comer um doce ou um chocolate que você gosta muito. Se você achar que essa frase tem relação com atitudes associadas ao período da quaresma, aí você marca. Se não for, você não marca. A alternativa B, deixar de rezar ou orar antes de dormir, pois já realizou essa prática quando acordou. Se você acha que está associado ao período da quaresma, você marca. Se você acha que não, então não marca. A alternativa C, reduzir o tempo do uso do celular, do videogame ou da televisão. Se você acha que reduzir o uso desses objetos é uma atitude associada ao período da quaresma, então você marca. Se você acha que não, você não marca. E a alternativa D, tentar parar de reclamar, de brigar com o irmão ou de esquecer de guardar os brinquedos. Se você acha que essas atitudes estão associadas ao período da quaresma, então você marca. Se você diz que não está, aí você não marca. Entendeu o que é para fazer? Então, essa atividade aqui é uma atividade bastante simples, porque são coisas que vocês praticam no dia a dia, tá? É uma atividade que vale 10 pontos, mas como eu falei bem aqui, ela só vai valer 10 pontos se você fizer todas as 12 questões e também copiar o texto aqui, ó, copiar todo esse texto aqui. Se você fizer isso, acertar toda, então você tira 10 pontos, tá? E não esqueçam também do prazo de entrega, olha lá, é lá no dia 31, o prazo de entrega na outra terça-feira, tá? Então, é isso. Bons estudos, aproveitem, façam a leitura e não esqueçam de entregar a atividade no prazo, ok? É isso, boa noite.